Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a mais um vídeo revelador a bordo do Amadeus, o nosso Camaro LS3 de câmbio manual, porque tem que ser manual, né família? É o seguinte, tenho notado que muitas pessoas novas têm chegado no canal e muitas dessas pessoas pegaram o barco andando. Então quando a gente fala de maneira pejorativa dos donos do mundo, as pessoas entendem que é uma coisa negativa. Tá certo? Mas não entende bem do que você está falando, porque pegaram o barco andando. Então, senhores do mundo, Illuminati antigamente, hoje já não se fala mais, e não é porque nós não queremos, mas porque a mídia combateu isso, ridicularizou. Pessoas muito influentes, comediantes e etc. começaram a fazer piada com o tema o tempo todo para cair no ridículo. Essa foi a primeira tentativa de censurar o assunto. Óbvio que não deu certo. Quanto mais eles brincavam, quanto mais eles tentavam ridicularizar o assunto, mais nós percebíamos que a intenção era censurar. E aí acabou que isso acontecendo mesmo. Você vê que a maioria dos canais que tentam despertar as pessoas, eles não falam mais em Illuminati. Justamente porque esse termo acaba trazendo uma censura maior, uma limitação maior nos vídeos. Eu tô falando aqui porque a gente já é limitado. Então você nunca mais vai ver um vídeo desse canal no em alta, você não vê ele sendo indicado para muitas pessoas, ele tá aqui sobrevivendo e só sabe Deus até quando. Então, enquanto a gente tem esse espaço aqui, eu vou tentar explicar para essas pessoas que chegaram agora o que é os donos do mundo, os tão famosos Illuminati. É um grupo de pessoas que vem desde as antiguidades, famílias muito tradicionais e muito antigas que estão desde a era da Babilônia. Essas pessoas não desapareceram simplesmente. A riqueza delas, que são tão antigas e que lhes dá poder, vem desde a antiguidade. Você vê, por exemplo, a Igreja Católica, que também faz parte, ela tem tanta influência ainda no mundo, não é porque existem muitos católicos. Você vê que a maioria dos católicos nem para a igreja vão, nem contribuem com eles. Então, como é que eles são tão ricos? Porque o poder deles vem de tesouros desde a antiguidade. Você acha que tudo que Roma tomou do mundo inteiro, que juntou por séculos, simplesmente desapareceu? Ouro, prata, diamantes, pedras preciosas, documentos importantes e etc, simplesmente sumiu? Não, isso está tudo na mão dos líderes católicos. Então por aí você já começa a ter uma noção da origem do poder. E da mesma forma tem outras famílias tão antigas quanto, que preferem ficar no anonimato, pelas sombras, como a gente costuma falar, fazendo literalmente um deep state, que seria, traduzindo para o português, um estado das sombras, e eles ficam por lá na segurança do anonimato, ao mesmo tempo que trabalham num esquema de pirâmide. Como você faria, uma pessoa só, para controlar milhares de pessoas? É praticamente impossível, você não daria conta, mas se você criar um esquema de pirâmide, isso é possível. Se uma cidade tem 50 mil habitantes, eu não preciso controlar cada habitante. Eu preciso controlar quem cria as leis e quem manda mais nessa cidade. E é assim que eles fazem, o verdadeiro esquema de pirâmide. Nós às vezes ilustramos isso aqui com essas imagens que vai mostrando de maneira resumida, porque a pirâmide realmente é muito grande e eles estão lá na ponta. Outra coisa interessante também é que alguns canais da própria mídia televisiva tentaram explicar que os Illuminati desapareceram há muito tempo, até existiu mesmo o grupo, mas eles desapareceram. Como a culpa condena, meus irmãos, como um grupo que desapareceu e nem existe mais, continua preservando o seu maior símbolo na principal moeda do mundo. Na nota de $1 está explícito lá e ninguém tem coragem de mudar, e você também vê isso na arquitetura das principais cidades do mundo o tempo todo, tanto sendo preservado como sendo construído novas arquiteturas homenageando a seita que desapareceu. Então por aí você vê que o que desapareceu foi o bom senso, né? A falta de vergonha na cara de alguns. Mas o que eu quero fazer hoje, família, porque eu tenho citado muito uma das cartas do RPG dos donos do mundo. Eu prefiro chamar assim para não sofrer censura, mas o nome correto seria Illuminati New World Order, que seria, traduzindo para o nosso português, Nova Ordem Mundial Illuminati. Esse RPG, ele foi criado no seu estágio inicial em 1990, meus irmãos, e só foi lançado em 1995 por Steve Jackson, né? Ele, inclusive, foi um sucesso esse jogo e fez com que esse cara, Steve Jackson, ganhasse o seu primeiro $1 milhão. Esse joguinho dos donos do mundo também ganhou o prêmio Origins de 1995 como o melhor jogo de cartas. Só que quando as pessoas começaram a perceber que o que tinha no joguinho, né, um simples jogo, estava acontecendo na vida real, ele foi banido, ele desapareceu de uma hora para outra. Dificilmente você consegue encontrar ele. Tem algumas pessoas que ainda tem, que vendem até, mas que é bem difícil mesmo você encontrar. Você tem que procurar em sites como o eBay. Então por aí você vê como é que uma coisa que era tão importante de repente some.
sumiu porque muitas verdades estavam ali e eles não esperavam que as pessoas dessem tanta atenção a isso e fizessem associação. Isso inclusive só foi possível graças às redes sociais, pessoas como eu, pessoas como você, que entendem que nada que aparece na grande mídia, nos filmes, nas séries, nos desenhos animados, são simplesmente por aparecer. Alguém paga para que aquilo seja feito exatamente como é, para passar ideias, para passar planos futuros e ver como é que as pessoas vão reagir com isso. Entende, meus irmãos? A gente explica muito isso aqui. É um assunto que muitas vezes, de tão polêmico, nem deveria ser falado em público. E eles trazem isso para debate. As pessoas começam a se acostumar com a ideia, começam a debater e depois começam a aceitar quando vê pessoas influentes, artistas e etc. sendo a favor daquilo. Então as pessoas pensam, talvez eu estivesse pensando errado. Aí já ficam mais aptas a aceitar aquilo para sua realidade. Uma coisa que começa como uma ficção. Então já começo mostrando essa carta por aqui, que quem assiste esse canal regularmente sabe que os vira e mexe estou mostrando ela. Ela se chama Reescrevendo a História. O nosso Messias disse que haveria uma tremenda enganação no fim dos tempos. E ele advertiu, Mateus 24:4, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mateus 24:11, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Os donos do mundo sabiam que eles tinham que enganar a população inteira para conseguir ter sucesso na sua causa, a sua tão desejada nova ordem mundial, onde eles pretendem colocar um governo único e supremo. Então, eles observaram que as escolas públicas estavam formando alunos que liam e que sabiam se expressar muito bem. Você pega a época do Dr. Enéas e ele mesmo fala, né? Até o próprio Bolsonaro fala que as escolas, na sua época, eram muito melhor. A educação é o esteio da formação de toda uma sociedade. E uma sociedade jovem como a nossa, ela está entregue ao desamparo hoje. Educar não é só informar, educar é formar. Educar é criar valores. Educar é trazer para o interior do indivíduo aqueles conceitos que as gerações que o precedem podem transmitir-lhe. A educação pressupõe mais do que a casa de concreto armado, né, como a que se dá tanta importância hoje, mais do que a estrutura externa, a educação pressupõe uma formação do educador. E essa formação tem que ser, eu repito, no sentido moral, no sentido cívico e no sentido profissional. No sentido moral, é preciso que sejam transmitidas aquelas noções que estão se perdendo. É preciso que se transmita à criança que ela vive dentro de um contexto social ao qual ela tem que se adaptar. Ela tem que aprender normas de respeito. Ela tem que aprender, por exemplo, que desde cedo, que quando ela tiver contato com a droga, aquilo é um veneno do espírito. Ela tem que aprender que o sexo é uma lei da natureza, né? Que a participação na atividade sexual é algo extremamente fisiológico, é normal, mas que tanto quanto com outras funções da máquina humana, deve haver regra para isso, né? Não se pode aceitar que nós voltemos a Sodoma e Gomorra. Nós estamos criando, na verdade, no nosso país, um verdadeiro jardim zoológico, né? Tudo é válido. Não há mais nenhuma norma. E a nossa posição, de modo sintético aqui, é dizer que o nosso partido se insurge contra isso. O nosso partido tem uma posição clara contra isso. O nosso partido defende uma família estruturada na base cristã. O nosso partido pressupõe um chefe de família, uma mãe de família e seus filhos formando o núcleo básico. Isso está escrito no nosso documento. E nós não entendemos que se possa formar uma sociedade sem que esses valores voltem à tela. Nós não conseguimos entender, eu repito, e já há publicações em número muito grande acerca disso, que se possa transmitir por um veículo poderoso, como a tela da televisão, a mensagem que hoje é transferida de deterioração global desses valores. Essa é a posição nossa. Nisso se inclui a atividade sexual, se inclui a permissividade generalizada, inclusive a droga, e se inclui a desestruturação completa da sociedade, a nosso ver. Se você tiver uma pessoa com mais idade na sua casa, um avô, com certeza ele pode confirmar isso para você. As escolas tinham disciplina, o aluno tinha medo do professor. E não era medo porque ia ser agredido, não. Era respeito. Eu mesmo escutava do meu pai, da minha mãe, que a minha professora era minha segunda mãe. E eu deveria respeitar da mesma forma como respeitava eles. Era isso que era passado e chegava na escola, o professor tinha de fato autoridade. Então a gente ficava doido que chegasse a hora do recreio para poder conversar, para brincar, porque na sala de aula a gente tinha que estudar. E isso em escola pública, meus irmãos. Eu estudava em escola pública.
Então, se essa era a antiga ordem, estava claro para os donos do mundo que eles tinham que obter o controle total do sistema de escola, desde o seu alicerce até o grau mais alto. O que é que eu estou dizendo? Desde o pré-escolar até a faculdade. Essa é a única forma que eles tinham de fazer o governo do Cristo maçônico deles concretizar a tão sonhada nova era. Você vê muitas empresas, inclusive, falar disso. Está chegando uma nova era, né? A gente viu muito isso aqui na última década, né? Está chegando a nova era. Várias propagandas de banco, inclusive fizemos aqui análise de algumas. Já em 1911, meus irmãos, os donos do mundo começaram a adquirir as editoras que publicavam os livros didáticos, até serem os donos de tudo, depois da primeira treta mundial. Inclusive essas tretas acontecem justamente por causa disso, disputa de poder entre eles. Tem os nacionalistas, cada país sempre tem o seu, aquele que não se vende, aquele que não aceita. Então causa uma treta para que essas pessoas saiam do caminho. Aí, uma vez obtendo o controle desses livros didáticos, gradualmente eles começaram a imbecilizar. A gente até fez um vídeo aqui também mostrando como a burrice das pessoas tem aumentado. Então, controlando os livros didáticos, começando a educar as pessoas já de maneira imbecil, qual é a carta que é possível ser usada? A carta que a gente está vendo, reescrevendo a história. Então teve a segunda treta mundial e as escolas continuaram recebendo uma educação cada vez pior, cada vez com menos valor. Hoje, academicamente falando, família, comparando com esse pessoal da antiga geração, o nível da população é muito inferior. Politicamente, é um rebanho de carneiros. Isso acontece até na religião. Você vê as pessoas que, na maioria das vezes, claro que tem algumas exceções, mas a maioria das vezes, as pessoas que pertencem a uma denominação religiosa é os mais ignorantes sobre a verdade do próprio Jesus Cristo, do próprio Messias. Isso é o que você vê. Você acha que isso é normal? Não, isso foi proposital. Então, meus irmãos, depois da primeira e segunda treta mundial, os donos do mundo simplesmente tiveram poder total na mão deles. E aí, quem presta atenção no que eles vêm falando, você vê coisas que a gente já acredita, que os nossos pais faziam, que os avós de nós faziam e os pais deles também. Você vê essas coisas hoje aparecendo em novas pesquisas e dizendo, não é bem assim, isso faz mal, né? Eu até citei esse exemplo do ovo alguns dias atrás. O ovo, um alimento que faz tão bem a você e até pouco tempo era demonizado. A mesma coisa acontecia com os raios solares. Olha, ele fica longe do sol, é perigosíssimo. Tudo isso porque essas coisas o Criador deu de graça. E se dá de graça, como é que você vai gerar lucro para eles? Então a ideia, como já foi usado no passado também, por isso que é importante demais você conhecer essa carta reescrevendo a história, porque é isso que eles fazem. Essas novas descobertas fizeram antigamente as pessoas migrarem dos animais para os carros a combustíveis. Eles diziam que a flatulência, os campos que elas precisam ter, o capim para alimentar os bois, os cavalos, eles iam acabar destruindo o mundo. Não ia ter mais espaço para as pessoas plantarem e faltar comida. Então as pessoas, acreditando nisso, começaram a migrar para os carros a combustão. Esse tipo de mentira do sistema sempre foi dito para fazer as pessoas andarem pelos caminhos que eles querem. E sempre reforçado pela mídia, que não só não alerta o povo, como ainda endossa, né? É justamente a boca deles, como se fosse o alto-falante deles, e passa essas ideias. Quando a mentira fica muito na cara, né, que começa a aparecer especialistas como o Dr. Lai Ribeiro, que foi um dos primeiros a mostrar que o óleo vegetal é que faz mal, né? Aquela mentira que eles contaram no passado, que as pessoas estavam adoecendo por usar óleo de coco, por usar banha de porco, que os nossos avós sempre usaram por toda a sua vida, e não tinham metade dos problemas que nós temos hoje. As pessoas acreditaram nisso, e só agora com os especialistas é que uma parte dos despertos, por isso que a gente se considera desperto, porque sabemos dessas verdades, e aí já não fazemos mais parte desse grupo que é manipulado, né? Que infelizmente é a maioria da população. A próxima carta que a gente vai ver, que é a que está acontecendo agora, ela se chama Redução Populacional. É uma carta muito interessante, meus irmãos, mas que eu vou deixar para o próximo vídeo. O rolê já está acabando aqui, o combustível já vai para as últimas, então eu peço que você, por favor, compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas. Se você gostou desse formato de vídeo, a gente está tentando fazer assim para que passe, porque se faz um vídeo com as edições, cada coisa que eu estiver falando, eu ilustrar para vocês, o vídeo simplesmente não passa. Então a gente pega aqui o Amadeus, dá um rolê no V8, você vê a cidade onde eu moro e ainda fica informado, meus irmãos. Então eu peço que você que entende e faz parte dessa luta, que você compartilhe, que você mostre para mais pessoas. Eu vou tentar aqui o máximo possível, enquanto eu tenho espaço, conscientizar cada um que eu puder. É difícil, mas ninguém disse que seria fácil, né? E a nossa missão é justamente essa. Então, meus irmãos, compartilhe, deixa o like e seu comentário. Você que puder se tornar um membro do canal, faça isso. Ajuda inclusive na relevância do canal. É baratinho e você ainda tem acesso aos nossos emojis. E você que quer ganhar um carro possante como esse aqui, a gente está turbinando o nosso Astra. Tem toda a nossa história documentada em um e-book e o audiobook. Você adquirindo esse audiobook ou e-book lá na Hotmart, você pode inclusive dividir no cartão. Você ganha de 1 a 3 números dependendo do produto que você escolher.
e passa a concorrer gratuitamente a esse carro. Então, link aí na descrição do vídeo, vale a pena. Se você for o ganhador, você pode escolher o carro ou o valor dele, tá certo, meus irmãos? Então tá aí, link na descrição, participe. Além de você ajudar muito a pessoa que vai ganhar, que pode ser você está patrocinando diretamente os nossos vídeos. Então é isso, meus irmãos, fiquem com Deus, um abraço e tamo junto!